fatores que faz com que você tenha, como eu falei, um gatilho de atenção, mas um trabalho sério a ser passado. Interessante. Batista, por favor. Você falou aí de show da política, né? O que você achou daquele áudio que vazou agora recentemente? Áudio é comigo mesmo, hein, bicho? Né? Eita, aí chamou o especialista. O áudio que vazou do nosso presidente Lula lá no G7, falando que nunca foi de esquerda. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não acho nem surpreendente isso, as pessoas podem até se falar, nossa, como assim? Não é surpreendente, porque é o seguinte, o Lula, ele começou a vida política dele, né, baseado em ideologia, baseado em identitarismo, só que a gente tem que lembrar o seguinte, depois que o Lula fundou o PT e participou de diversas eleições, ele entendeu que ser pragmático é o caminho. Tanto que quem é um pouquinho mais velho vai lembrar, o Lula que ganhou a eleição em 2002 não foi o Lula, eu sou revolucionário socialista e vamos implementar o comunismo no Brasil. Não foi. Foi o Lulinha Paz e Amor que escreveu carta pro mercado brasileiro. E quando o Lula ganhou, inclusive, eu não lembro agora, eu acho que foi a Merkel que estava com ele ali e chegou a falar pra ele, é engraçado que quando você ganhou, você foi um cara ao centro, né? Foi um jeito bonito de dizer o seguinte, você foi uma pessoa pragmática. O Lula, quando ele ganhou a eleição, isso é muito importante deixar claro, nunca na história do Brasil os bancos tiveram tanto lucro quanto na época que o Lula foi presidente. Os maiores lucros do Itaú, do Bradesco, etc., são nos governos do PT. O governo do PT fez um governo para as elites. Isso é uma coisa muito importante dizer. O Lula governou para o povo. Não governou para o povo coisa nenhuma. O Lula governou para as elites. Então, o que o Lula entendeu foi o seguinte, eu sou um cara pragmático. E outra coisa que eu vou dizer que é surpreendente também. A maior parte do mundo, inclusive do Brasil, não é nem de direita nem de esquerda. A maior parte das pessoas não ligam para a ideologia. As pessoas têm um conjunto de valores que são muito caros a elas, mas elas não necessariamente compram a caixa de bombom completa do que é você ser de direita ou que você é ser de esquerda. Né? Eu diria para você o seguinte, no Brasil nós temos mais de 500 deputados. Dos mais de 500 deputados que nós temos no Brasil, quantos se identificam com direita ou com esquerda? Você não conta 100 ali. E todos os outros, os mais de 400, é tudo deputado do Centrão. É tudo deputado do Centrão. A maior parte dos partidos do Brasil, vou te dizer, tem hoje candidatos dentro do mesmo partido que vão apoiar Lula, vão apoiar Flávio Bolsonaro, vão apoiar Zema, vão apoiar Renan, tem um monte de partido, é a maioria, onde dentro dos seus partidos os candidatos vão apoiar os dois lados. Lembrando que os nossos microfones aqui da TMC estão abertos para o outro lado. Mini Ruth, é com você. Não, e tem deputados também, como o Manuel Gomes, que eu não sabe nem onde tá, né? Como que você vê a entrada dessa galera na política, por exemplo? Olha, cara, eu vou te dizer que no caso do Manuel Gomes, como ele é uma caricatura muito exacerbada do que é não saber nada, eu não acho que ele vai ganhar a eleição, tá? E eu acho que ele serve até como um ponto de denúncia mesmo, de que política deve ser levada a sério. Agora, eu vou dar outro exemplo pra você. 2010, aqui em São Paulo, isso é uma coisa também que destrói esse mito de que, São Paulo vota bem, o problema, sei lá, são os estados do Nordeste, sei lá. Vamos lá, o deputado mais votado de São Paulo em 2010 foi o Tiririca. E ele continua como deputado até hoje se elegendo por São Paulo. Agora ele vai se eleger por outro partido, por outro estado, perdão. Agora, quer ver outro caso emblemático? Vamos falar do Romário? O Romário é um cara que se elegeu com a esquerda. Nos últimos segundos, quando não dava mais pra virar, apoiou o impeachment da Dilma. Se elegeu em 2022 apoiando o Jair Bolsonaro e hoje já está com o governo do PT. Então, eu sempre digo o seguinte, o problema dessas pessoas, né, e não estou falando de caneta azul, porque eu acho que o caneta azul nem vai ganhar, mas o problema dos políticos genéricos brasileiros não é nem só culpa deles, é culpa da galera que vota errado. Vamos ser sinceros, como é que a gente vota no Romário, sendo que ele não tem ideia nenhuma? O que o Romário fez como senador pro Brasil? Nada, absolutamente nada. Ele é o baixinho que faz gol e comenta a Copa. É isso. O Romário é isso. Você pode gostar dele, você pode não gostar dele, mas o fato é, ele como senador não fez nada pro Brasil. Inclusive, esse senador aí que o Arthur Duval disse que não fez nada, ele tá nos Estados Unidos. Home office. E ganhando. Ele foi lá falar, olha, o meu trabalho aqui nos Estados Unidos não impede de eu continuar minhas atividades de senador. E posso falar uma coisa? Sim. Alguém vai deixar de votar nele por causa disso? Não, porque as pessoas sequer cobram. Então, o nosso trabalho aqui, por isso que eu falo, os meus vídeos lá, polêmicos, etc., ele é muito mais um trabalho de conscientização. Pra pessoa, mano, leva a sério o teu voto, irmão. Esse ano aqui você vai votar em 2 senadores, tá? São 2, não é nenhum. Você vai votar em 2 senadores, mais um deputado federal, mais um deputado estadual, governador e presidente. Irmão, pesquisa um pouquinho.
Você não precisa ser um expert. Pesquisa um pouquinho da história do cara que você tá pretendendo votar. É só pesquisar um pouquinho. E Arthur, você hoje, você consegue falar já para fora de uma bolha ou seu público ainda é muito restrito ainda? Olha, eu vou te dizer, a política por si só ela é uma bolha. Só que existe uma coisa que é o que nos diferencia, inclusive, de outros grupos. Nós arrumamos briga com um monte de gente. Nós arrumamos briga com o Lula, arrumamos briga com o Bolsonaro, arrumamos briga com o Ministério Público, com a imprensa, com todo mundo. A gente arruma briga com todo mundo. Como é que a gente só cresce? Existe uma coisa que é a diferença entre o caçador de like, o cara que só pensa nisso, quero furar bolha, e o cara que tem uma ideia e lidera a galera para uma ideia que ele acha que é certa, independentemente da maré. O que nós fizemos ao longo desses mais de 10 anos de movimento foi entender o que estava acontecendo, ter uma opinião própria e formar uma militância. Essa militância é a principal responsável por a gente furar a bolha. Então eu vou te dizer, geralmente, sei lá, a Dona Maria, que pouco acompanha a política, ela tá preocupada, sei lá, com outra coisa, tá preocupada com Copa, com Big Brother, com o trabalho dela, às vezes, sei lá, ela tem uma padaria, ela tá preocupada em fazer pão, ela vai ser influenciada por uma pessoa, às vezes da família ou da vizinhança, ou o que seja, que é muito engajada com política e que conhece o nosso trabalho. E eu vou te falar uma coisa, cara. A gente gosta muito de falar mal da geração Z, né? Porque a geração Z é muito frágil, não trabalha, não transa. E é verdade, né? A geração Z é a geração que menos transa, que menos se relaciona pessoalmente com as outras pessoas. Mas a geração Z é a geração mais curiosa que tem. É a geração que ela não aceita resumo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Partido Missão sendo o partido principal, favorito da geração Z, a gente vê uma tendência de pessoas que são verdadeiramente interessadas em política. Então, respondendo a tua pergunta, cara, sim, a gente fura bastante bolha e eu sou muito grato pela militância que a gente formou e faz esse papel. Arthur, você acabou de citar que já comprou briga com Lula e que agora tem comprado briga com Bolsonaro. Sim. Mas me fez lembrar de uma situação que você já teve foto com o Eduardo Bolsonaro, inclusive, eu acho que com arma. Sim. O que aconteceu de lá pra cá? Porque vocês já estiveram juntos num determinado momento e hoje, no seu canal, você lançou um vídeo falando sobre os arquivos do Vorcaro e cita também o Flávio Bolsonaro. O que aconteceu de lá pra cá? Bom, vamos lá. A gente nunca achou que o Jair Bolsonaro fosse um bom político, mesmo porque ele tem um histórico de mais de 28 anos como deputado, onde ele foi um deputado corporativista rachador, né? O Flávio é a mesma coisa. A gente tem que lembrar que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, isso é factual, tá? Inclusive, quem discordar pode me processar. Eles foram funcionários fantasmas do Roberto Jefferson. Então, eles sempre foram corporativistas. Em 2018, quando o segundo turno ficou entre Haddad e Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro deu excelentes sinalizações. Ele chamou o Paulo Guedes na época, que era um economista de mercado, chamou o Sérgio Moro, que era um homem ali ligado ao combate à corrupção, chamou os militares sérios, representados pelo Mourão. Então ele fez alianças bacanas e a gente falou, pô, talvez seja um caminho. Isso foi em outubro de 2018. Depois do primeiro turno, a gente apoiou ele pro segundo turno. Em janeiro de 2019, a gente já viu que ele não era o caminho. Ele mesmo enxugou a reforma da Previdência que precisava fazer. Em maio, a gente começou a ver que ele estava fazendo manifestações, querendo fechar Congresso, querendo fechar STF. E depois ele traiu todas as pautas da direita. O Jair Bolsonaro, eu quero lembrar para todo mundo que está ouvindo aqui, foi responsável por devolver o poder ao Lula. Foi quem indicou o Cássio Nunes no STF que devolveu a elegibilidade do Lula. O Jair Bolsonaro, olha só, ele pegou uma emenda do Freixo, do PSOL, que transformava, né, o pacote anticrime do Moro, que era uma coisa bacana, em limitação de delação premiada e criação de juiz de garantias, privilegiando os corruptos, e sancionou unilateralmente, né? Então, o Jair Bolsonaro, ao longo do governo dele, ele traiu todas as pautas da direita. Por isso, inclusive, que não conseguiu se eleger em 22. Não diz, teve fraude na urna. Não teve fraude na urna, coisa nenhuma, gente. Basta você sair e perguntar quantas pessoas você conhece que não votavam no Lula, mas em 2022 falaram, olha, cara, o Bolsonaro é tão ruim que eu vou votar no lixo do Lula. Agora, quantas pessoas você conhece o contrário? Que votavam no Lula e falaram, não, esse ano eu vou votar em Flávio Bolsonaro. Não tem. Os caras conseguiram perder o próprio público.